Bem, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai trazer a temática aí do relatório de riscos. E a apresentação em si, ela é uma apresentação pequena porque o tema é um tema curto, tá? Então, eu vou falar rapidamente, vou deixar aberto aí para vocês tirarem dúvidas e tudo. Se as dúvidas cessarem logo e vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o PCA em si, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa apresentação sobre o nosso Tira Dúvidas Relatórios de Riscos no PCA, beleza? Então, é, pensando aqui na fundamentação legal, aonde que a gente encontra isso lá no decreto 67689 de 2023, no artigo 18, tá? Então, como que a gente vai achar isso lá no artigo 18? Ele vai falar que a partir de julho do ano de execução do plano, que é o ano agora de 2025, nós estamos executando o plano que foi elaborado no ano de 2024 para o ano de 2025. Então, nós estamos na execução do plano anual de contratações anual de 2025. Os setores de contratação elaborarão. Então, não é uma faculdade. Vocês não têm escolha. Vocês vão ter que elaborar o plano, o relatório de riscos, tá certo? E referente ao quê? Referente à provável não efetivação da contratação, tá certo? Então, quando a gente fala da não efetivação da contratação, a gente está falando daquelas contratações que ainda não chegaram, que vocês estão esperando, que já era para estar com o ETP pronto, ou já era para estar com o termo de referência pronto, ou já era para estar com a pesquisa de preços pronta, e ainda não estão. Mas, Vanessa, então aquela contratação que já está em andamento aqui no setor, eu preciso fazer? Não. Então vocês têm que pensar o seguinte: time que está ganhando não se mexe, tá? Se a contratação. Ai, desculpa, gente. Se a contratação ela tá ok, ela tá em andamento, ela tá funcionando, tá tudo certo, ótimo. Ela não vai compor o seu relatório de riscos. O que vai compor o seu relatório de riscos são as contratações que estão com um risco provável de não efetivação. Tudo bem? Quando fala itens constantes do plano, é porque, teoricamente, quando vocês fazem os DFDs, agrupam por similaridade e fazem uma contratação, cada contratação é um item do plano, tá? Cada linha do PCA de vocês, que vocês publicam, cada contratação é um item do plano. Então, vocês podem entender como itens aqui do plano a contratação de vocês, beleza? E aí, o relatório da gestão de riscos, ele tem uma frequência mínima, que é bimestral. Posso fazer todo mês? Pode. Se você quiser fazer, ao invés de julho, setembro, novembro, fazer julho, agosto, setembro, outubro, novembro, pode. Mas a frequência mínima do decreto, que o decreto institui, é julho, setembro e novembro. Então, você vai começar no primeiro dia útil de julho, fazer o seu relatório, depois em setembro, depois em novembro, certo? E aí, vamos seguir aqui no artigo 18, parágrafo 2º, e vai falar o seguinte: assim que vocês fizerem o relatório, ele será encaminhado à autoridade máxima do órgão. A autoridade máxima do órgão, ou então, do órgão entidade, né? Ou a quem as normas da organização indicar. Então, por exemplo, vamos supor, a autoridade máxima do órgão aqui na SGGD é o secretário. Mas talvez aqui o secretário delegou para o secretário executivo ou para o subsecretário de gestão. Então, se isso ficar dentro da organização, foi indicado para quem tiver que ser encaminhado, vocês vão encaminhar para essa pessoa. Para quê? Para que tem que ser encaminhado? Para a adoção das medidas das correções pertinentes. E aí, gente, uma observação que eu queria fazer para vocês é assim, ó. Eu já tive do lado, né? Já fui do setor de contratações, já fiz pregão também. Então, assim, eu me lembro, assim, que tinham contratações que a gente ficava assim, vocês não vão mandar? Vocês não vão mandar o edital? Vocês vão mandar o TR? Vocês não vão mandar? Cadê o termo de referência? Gente, a gente precisa, olha, tá chegando o final do ano.
Não vai dar tempo de contratar. Até a gente publicar esse tipo de contratação, corre o risco de ter impugnação, de ter esclarecimento. A gente não vai dar tempo de contratar isso e tal, não sei o quê. E isso ficava muito informalmente. Isso ficava de uma forma que a gente não conseguia, sabe, desenrolar. E às vezes um dinheiro que estava empatado naquele processo ali, às vezes 1 milhão, 2 milhões, que estava empatado naquele processo, ficava com aquele peso no ombro da pessoa que era do setor de contratações. Então, esse relatório de riscos, ele é ótimo para que o setor de contratações saia da informalidade de ficar cobrando um processo, ficar cobrando um termo de referência, ficar cobrando um ETP, ficar cobrando um documento que é de tutela do requisitante e ele consiga formalizar isso com a autoridade competente, sem ser X9, vamos colocar assim, sem ser um dedo duro de falar que o coleguinha não mandou. Então, isso sai das costas de vocês, no sentido de ficar, chefe, ó, não mandou ainda, cara. E se não mandar, não vai dar tempo de eu fazer. Então, vocês saem da informalidade, tá? De ficar nessa coisa de, poxa, então, o chefe não chegou. Aí o chefe vem e fala, chegou. E aí fica naquela coisa assim do falar e você procedimenta. Você coloca em um documento. Olha, esse processo não chegaram. O seu gestor, por sua vez, tendo domínio disso, ele vai olhar para esse processo e vai falar assim: bem, nesse processo aqui eu tenho tanto dinheiro empatado, né? Tenho tanto dinheiro dedicado para esse processo. Vale a pena esperar? Eu estou em julho já. Se essa contratação aqui leva 6 meses, não vale mais a pena. Então, eu vou virar para esse setor requisitante e vou falar para ele o seguinte: olha, meu amigo. Você teve até o dia tal para mandar e você não mandou. Então, a sua contratação vai ficar para o ano que vem. E esse valor que está direcionado para esse processo, eu vou passar para esse processo. Então, ele vai chamar vocês e falar assim: olha, essa contratação aqui ela vai ser desconsiderada. Tem outros processos esperando aí, que está com falta de orçamento, que precisa ser realocado o orçamento? Aí vocês podem olhar lá e ver se tem alguma que está com falta de orçamento e pronto, faz a redistribuição do orçamento, tá certo? Então, é muito bom, o relatório de riscos é muito bom para quem é do setor de contratações, porque sai da informalidade da cobrança informal e vai para uma formalidade que está no decreto. Não é você que está fazendo porque você quer dedurar ninguém, porque você quer reclamar de ninguém. Não. Está no decreto e você vai cumprir o decreto. Tudo bem? Beleza. E aí, no fim do ano, quando terminar o ano, lá em dezembro, o que que vai acontecer? Você vai pegar os seus relatórios, né, de julho, setembro e novembro e vai ver, beleza. O que que estava previsto para o ano de 2025 que eu não executei? Por que que eu não executei? O que que aconteceu? Ah, foi porque fulano não mandou, foi porque aconteceu, não tinha verba, não teve orçamento, e aí tudo isso vai ter que ser justificado e apresentado novamente para a autoridade competente. E aí, se por um acaso for de estratégia da organização, de vontade, né, do gestor e das pessoas que são responsáveis pelo planejamento ali estratégico da organização, que essas contratações que não foram efetivadas sejam incorporadas no plano de contratações do ano subsequente, elas o serão. Se for decidido que não contratou, então já era. Tudo bem? Então, o que que a gente observa? A gente observa agora que não vai ficar processo perdido mais. Ou o processo vale a pena, vai ser feito e vai ser finalizado, ou o processo vai ser justificado e não vai ser mais realizado. Beleza? Então tá, vamos lá, vamos seguir. Então, vamos só passar aqui um resuminho, tá? Obrigatoriedade a partir de julho. O objetivo, apontar riscos de não efetivação das contratações previstas no PCA até o fim do exercício. A frequência mínima é bimestral, julho, setembro e novembro.
encaminhamento obrigatório para a autoridade máxima do órgão ou conforme as normas internas, e, ao final do exercício, as contratações não realizadas devem ser justificadas e replanejadas se ainda necessárias. Beleza? Posso prosseguir? Todo mundo quieto? Todo mundo quieto. Tá bom. Como montar o relatório? Aí, gente, vou até dar um pause aqui para falar com vocês. Aqui não tem certo nem errado, tá? Não tem uma normativa, porque se vocês pensarem assim, o decreto ele não diz assim, como que você monta o relatório? Então, é, pensando assim numa boa prática, eu trouxe uma sugestão, mas vocês fiquem à vontade para montar o relatório da forma que vocês quiserem, tá? Aqui é uma sugestão de uma oficina, de boas práticas, pensando como uma usuária, tá? Se eu fosse usar o PCA, eu montaria o relatório assim, Vanessa. Igual eu fiz uma tabela semana passada, ou retrasada, não me lembro agora, para vocês sobre como eu faria um pregão de SRP e como que eu montaria uma tabela. Então, aqui não é uma formalização do órgão central para vocês de como, não é uma orientação normativa, tudo bem? Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. Joia? É só uma boa prática mesmo de como eu faria, Vanessa, se eu fosse montar um relatório, tá bom? Vamos lá. Ó, eu colocaria, né, o grau de risco, então eu fiz uma legendinha aqui. Como que a gente avaliaria um grau de risco? Baixo. Então a execução ela ainda é viável e não tem muito risco relevante. Médio. Os atrasos estão moderados e requer um pouco de atenção. E alto, risco iminente de não execução e precisa de uma ação imediata necessária. Então, seria mais ou menos isso, tá? Uma ideia mais ou menos de risco que vocês poderiam atrelar no caso do grau de risco aqui que eu trouxe como exemplo, tá bom? Agora, se esse relatório de riscos for usar a terminologia da matriz de riscos, da gestão de riscos, igual, por exemplo, se a gente for olhar a orientação normativa da União, ele é um relatório mais complexo. Aqui eu estou trazendo uma coisa bem simples, tá? Uma conta de padeiro. Você vai pegar, vou mostrar para vocês como é que eu fiz a conta aqui do atraso, só para vocês terem uma noção. É literalmente uma conta, uma continha de padeiro, tá? Agora, se sair uma orientação normativa falando como que você tem que fazer, aí vocês vão ter que seguir, beleza? Então tá bom. Aí eu coloquei aqui qual é o setor, qual é o objeto, o prazo que tinha para chegar. Então, lembra do calendário de contratações? Tinha um prazo lá para chegar até vocês. Aquele calendário que a gente montou no DFD, fez o DFD, fez a contratação, tem um prazo, e esse prazo é o prazo que tem para chegar até o setor de contratações. Esse prazo ele tem que ser obedecido. Até esse prazo, o setor requisitante ele pode colocar o ETP, ele pode colocar o TR, ele pode colocar a pesquisa de preço, ele pode ir anexando esses artefatos, tá? Existem casos que a unidade, a instituição não tem isso bem dividido, setor de contratações e setor de que faz a licitação? Existe, que é todo mundo junto, que é equipe? Existe. Então, esse prazo, esses prazos, eles acabam meio que se misturando. Aí vocês vão ver como que funciona no órgão de vocês, tá? Aqui eu estou falando como se o setor de contratações fosse receber essa contratação e depois fazer o edital, montar toda a contratação para poder mandar para quem faz a licitação, beleza? Então, tá aqui o prazo, o atraso, a justificativa, por que que tá atrasado, né? Quando eu for mandar para o meu chefe, eu tenho que colocar pelo menos uma justificativa, ó, tá atrasado porque falta parecer técnico, tá atrasado porque tá em processo de contratação, mas chegou atrasado. Aqui tá, não tem empenho autorizado, então tem que ver a dotação. Então, tipo assim, eu coloquei uns exemplos assim, só para a gente ter uma noção, tá? Como que eu cheguei nessas datas aqui, de dias atrasados? Eu fui aqui no calendário e contei, literalmente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, até chegar nos dias aqui para contar, beleza? Então, aqui é um relatório que eu estou passando para o meu chefe, falando para ele, olha, tá aqui, tá atrasado, eu preciso te alertar. Beleza. Quando chega em setembro,
eu vou falar para ele de novo que o que está atrasado. Então, eu venho colocar aqui. Aí, os dias já estão. Eu já tenho riscos aqui. Ó, esse aqui ainda não veio parecer técnico. E esse aqui continua sem dotação. Então, eu preciso dizer para ele o seguinte: olha, se não chegar, não vai comprar. Porque, por exemplo, esse aqui é material elétrico, são 200 itens. Eu preciso lançar isso no Compras, eu preciso pesquisar os itens, eu preciso fazer um monte de coisa com esse processo antes de publicar. É um processo comprido, é muito fornecedor, porque são 200 itens, tal, tal, tal. Esse aqui também está sem parecer ainda, eu preciso agilizar, tá? São exemplos, gente, não estou trazendo aqui para a vida real, não, é só um exemplo mesmo para vocês terem uma ideia, beleza? Aí tá, mandei lá, beleza. Quando chega em novembro, o que que aconteceu? Essa aqui andou, publicou, foi executada, essa daqui não foi executada. Em novembro já não dá mais tempo, entendeu? E aí eu vou sugerir replanejar. Quem vai decidir é a autoridade competente. Ela que vai falar, replaneja ou não replaneja. Beleza? Então, é um relatório simples. Vocês vão pegar as contratações lá no PGC, vão ver quais que não começaram a ser executadas ainda, vão conversar com as áreas demandantes, vão ver o que que manda e vão mandar. Tá certo? Ah, beleza, aqui tá tudo certo. Essa aqui eu já tô com o pregão publicado. Tá tudo tranquilo. Precisa mandar? Não, não precisa, porque essa já tá ok. Tudo bem? Beleza. E aí eu vou trazer aqui algumas orientações práticas, vamos dizer assim. Ó, o relatório ele deve ser formalizado no SEI, tá? E eu vou trazer aqui a fundamentação legal para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que lá no seu órgão, na sua instituição, a pessoa fale assim: ai, para que pôr no SEI? Manda por e-mail. Então, eu trouxe uma fundamentação legal aqui que vocês podem até utilizar para colocar na nota técnica de vocês ou na nota informativa, não sei como vocês vão colocar, explicando que tem que ser formalizado no SEI. Tudo bem? Então, vocês podem usar essa fundamentação legal. O relatório, ele não é publicado oficialmente, então não tem que publicar no PNCP, não tem que publicar no site, nada disso. Por quê? Porque ele é um instrumento de governança interna, tá? Vocês vão usar, vão ter com vocês esse relatório, vão passar para a autoridade máxima de vocês e vão ter ele em processo. Então, vocês vão mandar em julho, depois em setembro, depois em novembro. E usem os dados do PNCP, tá? Então, histórico de andamento, a interlocução com as áreas requisitantes, tudo isso para alimentar o relatório de vocês. Aqui é uma tabelinha muito simples, mas é claro que vocês vão fomentar a tabela de vocês com todas as informações pertinentes daquele processo. Eu liguei, eu falei, liguei dia tal, mandei e-mail, e isso tudo vai compor o processo de vocês para vocês poderem dotar o gestor de vocês da melhor forma possível para que ele possa tomar a decisão correta. Tudo bem? E aí, ó, aqui tem o porquê que o relatório deve ser formalizado no SEI, tá? Porque ele é um documento e lá no artigo 5º ele fala que a formalização e a celebração ou a celebração, conforme o caso de atos e contratos administrativos, nananã, devem ser feitos, dar-se-ão, né, por meio do CISP. Então, você tem um decreto que institucionaliza que os atos administrativos são feitos no SEI. Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque toda vez que fala que se vai colocar em processo, as pessoas ficam, meu Deus, vai colocar em processo? Sim, vai colocar em processo. Por quê? Porque isso é um documento. É um documento que vai formalizar as contratações que não foram feitas, é um documento que vai formalizar as contratações que estão iminentes de não fazer e que vai resguardar vocês, setores da contratação, de não terem feito. Vocês não fizeram porque vocês estavam parados, vocês não fizeram porque não chegou para vocês a tempo. Tudo bem? E por fim, é, quais são os pontos positivos, né?
Vocês antecipam os riscos e vocês têm uma solução proativa diante daquele processo que está ali parado e que muitas vezes ficava ali na mesa de vocês esperando uma solução de alguém que vocês não conseguiam devolver porque ficava chato e tudo, e agora não, agora vocês têm ali uma antecipação desses riscos. Vocês reduzem as justificativas tardias e as inexecuções injustificadas, porque depois ninguém sabia por que aquele processo não tinha sido finalizado, né? Existe um alinhamento entre o que foi planejado no ano passado com o que está sendo executado esse ano. Então, se eu planejei e eu tenho que executar. Se eu planejei e eu não estou executando, cadê o alinhamento, né? Então, por que que eu planejei? Então, por que que eu não estou executando? Então, assim, vamos ver o que está acontecendo aí. O que está em desalinho, né? E fortalece a cultura da gestão estratégica das contratações. Beleza? Então, o meu recado para vocês hoje era esse. Falei para vocês que era algo muito simples. Não falei nada do que não está no decreto. E mais uma vez, aquela continha ali de padaria é só uma pequena sugestão para vocês, enquanto a gente não tem aí uma orientação normativa em relação a como proceder com o relatório de riscos. Vamos lá para as dúvidas, então? Tem a Ellen perguntando o seguinte: ó, se foi detectada que uma demanda não será mais necessária, aponta no relatório e devolve a demanda? Não, porque assim, ó, o que que acontece? Se ela não é mais necessária, ela pode ser devolvida, né? Ela pode ser devolvida no PCA, retirada do PCA, devolvida para o setor requisitante. Ele vai tirar lá, vai cancelar o DFD e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma diferença entre uma demanda que não é mais necessária e vai ser devolvida e vai ser esquecida, do que uma demanda que ainda é necessária, porém não vai ser executada, entendeu? Aí, quando ela não é executada e ela perde o sentido de existir pela não execução. Você entende o que eu quero dizer? A diferença? Uma coisa é assim, ó, por exemplo, eu preciso comprar um carro no ano que vem para o secretário, porque ele precisa se locomover e tudo mais. Aí chegou esse ano, a gente fez um contrato de locação de veículos e um dos carros vai ficar para o secretário. Então a gente não precisa mais comprar o veículo. Por quê? Porque fez contrato de locação. Então a gente devolve, tira do PC, do PNCP, porque essa contratação não é mais necessária, não precisa mais desse valor, então ela sai, ela não é mais necessária. Agora, a gente precisa comprar o carro. Aí enrolou, 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 chegou um momento que não consegue mais comprar. Aí ela deixou de ter necessidade, por quê? Porque teve que fazer uma contratação emergencial para fazer uma locação porque não comprou o carro. Então ela tem que ser justificada porque que ela não foi feita, porque ela deixou de ter a razão de ser contratada por conta da inexecução. Entende a diferença? Pati, pessoal. Perfeito. Tá. O usuário desconhecido fez o seguinte questionamento: eu gostaria de saber se, com uma contratação que não será executada em 2025, como faço para inseri-la no PCA 2026? Só Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá, replica o DFD, e copia o DFD, tudo direitinho. Aí faz para o ano seguinte, 2026. No ano que vem, né? No finalzinho do ano, desse ano, começo do ano que vem, você replica. Certinho. A Eliana perguntou o seguinte: quem seria o responsável por elaborar a justificativa sobre o motivo do atraso, considerando que o processo já chegou com atraso? Ela faz uma observação. A área requisitante, né? Você vai entrar em acordo com eles, né? Ou ele vai justificar, porque se chegou em atraso e você está dando conta de resolver, você não vai mandar no relatório. Por exemplo, vamos supor, chegou em atraso. Era para chegar dia 10, chegou dia 15. 5 dias, não vai fazer diferença para você. Agora era para chegar dia 10, chegou dia 10 do mês seguinte. E você está fazendo o seu relatório e não chegou ainda, aí você vai mandar. Ou se o atraso está fazendo algum problema na sua área, que está
tendo que vocês deixarem de fazer outros processos, aí você pode colocar no seu relatório de riscos e informar, falar, olha, esse processo aqui chegou com atraso por causa disso, disso e disso. E aí você pede uma justificativa. Você fala, olha, eu preciso cumprir o artigo 18 do decreto XPTO, e aí eu preciso colocar uma justificativa por conta desse relatório de riscos. Você poderia, por favor, me mandar uma justificativa para eu informar a autoridade? E aí você pede, não tem problema. Agora, se o processo já chegou, ele não vai ter que estar no seu relatório de riscos, né? Pelo menos eu não sei, assim, depende do volume, né? De repente é um processo muito complexo, eu não sei como é que seria. No seu caso concreto, tá? Legal. O Saulo pergunta o seguinte: como fazer o vínculo lá no Compras, no sistema Compras, como vincular uma contratação do PCA com uma dispensa de licitação ou até uma licitação? Aí ele complementa o seguinte, porque ele até sabe como vincular o artefato separado, um TR, TP, matriz de risco, mas que eles não constam no resultado da licitação. O resultado da licitação. Bem, se você está falando, eu não sei muito bem o que que você está falando, mas você pode vincular de duas formas. Você pode ir no artefato e achar a contratação, ou você pode ir na contratação e nos anexos e vincular o artefato. São dois caminhos. Ou o requisitante que está fazendo o artefato vai lá e vincula a contratação ao artefato, ou quem está mexendo na contratação vai lá e vincula o artefato à contratação. São as duas formas. Aí vem uma pergunta do usuário desconhecido e fala o seguinte: no caso de ocorrer eventualmente DFDs repetidos com o mesmo objeto, podemos removê-lo e justificar? Não tem a ver muito com o assunto, né? Mas nas outras oficinas a gente já falou sobre isso. Aí você está em um momento anterior, né? Aqui a gente está falando de execução já da contratação que está aprovada, que está lá publicada no PCA, já está na nova divulgação de compras, você já está em outro momento. Questão de DFD duplicado, você está formando o seu PCA para o ano que vem, tudo mais. Sim, se está duplicado, não tem por que você ficar com dois, né, DFDs. Aí você exclui um, desconsidera, né, devolve para o requisitante para que ele desconsidere, ou manda os dois e pede para ele dizer para você qual que é o DFD correto. Porque se ele mandou dois, eu acho temerário a área de contratações decidir qual é o correto. Eu acho que o mais certo seria você devolver os dois e falar, ó, eu entendo que esses dois DFDs tratam do mesmo objeto e são da mesma quantia, favor identificar se são realmente duplicados ou se você está fazendo o mesmo pedido duas vezes. Porque vamos supor que essa pessoa ela queira pedir treinamento. Aí ela está pedindo dois treinamentos, só que os treinamentos ela estima que são dos mesmos valores. Aí você vai desconsiderar um, por exemplo, e vai pedir só um. Aí ano que vem ela chega e fala assim: Ué, mas eu pedi dois treinamentos. Aí você fala: Ih, eu achei que era só um, desconsiderei, entendeu? Eu acho temerário, acho que a forma mais correta seria ou entrar em contato com o requisitante, né? Ou devolver os dois e pedir uma justificativa, uma motivação. Deleste faz o seguinte comentário: quando você mesma é equipe, né? Você atrasa a formalização por conta de outras demandas. Você pode continuar normalmente desde que a contratação ocorra até o final do exercício? Não, isso não isenta de você fazer o relatório. O relatório é obrigatório. Você vai fazer o relatório, vai mandar e vai colocar lá, né? Se você pegar esse modelo que eu sugeri, ou algo do tipo, né? Um relatório corrido que seja, você vai colocar lá, ó, está atrasado por contingência de pessoal. Aqui não temos braço para tocar todas essas contratações. É até uma forma de você alertar, né, o seu gestor que precisa aumentar a equipe porque é importante, ele precisa saber que existe a
a chance de inexecução. Se você tem uma equipe enxuta, existe a chance de você ter processos que você não dê conta de cumprir e você precisa sinalizar. Você não está isento de fazer, viu, o relatório, mesmo sendo equipe. A Letícia questiona, para tirar a contratação do PNCP, seria o reprovar contratação pela autoridade competente no módulo PGC? Não, é devolver. Você vai devolver. A autoridade competente, ela pode aprovar, reprovar ou devolver para ajustes. Então, ela vai devolver. Tem a possibilidade lá no, no perfil dela. A gente tem uma oficina que trata das funções da autoridade competente, é o dia 5 da oficina do PCA. Lá Naquela semana, né? depois qualquer coisa a Paty mostra. É o Uhum. dia 5. Aí lá tem as funções do ordenador de despesa. Lá eu acho que eu falei sobre isso. Se quiser dar uma olhadinha no material. Letícia complementou o seguinte, ó, após a emissão dos relatórios e a tomada de decisão e não continuar com a contratação. Ah, Letícia, entendi. Então a pergunta é super pertinente ao tema de hoje, né, Letícia? Após a Quando... emissão dos relatórios, eu tomar a decisão e não continuar. Não, aí não, porque olha só, pensa assim. O plano, ele tem a parte do planejamento e da execução. Quando você decide que você não vai executar e você não vai dar continuidade para outro ano, tudo bem, você tinha o que foi planejado e o que foi executado. E esse aqui só não foi executado, entendeu? Não tem problema nenhum. Inclusive, se você for replanejar para 2026, você não precisa excluir ele de 2025, porque você vai ter o que foi planejado e o que foi executado. E essa aqui não foi executado. Ela só não foi executada, entendeu? Você não precisa despublicar do plano. Agora eu entendi a sua pergunta. Que tipo assim, você estava pensando assim, já que eu não executei em 2025, eu vou despublicar para publicar em 2026. Não, não precisa. Não tem necessidade. Ela só não foi executada. Ela vai ser replanejada, mas ela não vai ser despublicada de 2025, tá? Também entendi agora a pergunta. E o Saulo complementa, ó, essa questão da vinculação da contratação e da licitação não aparece no PNCP, mesmo no caso das dispensas de licitação sem disputa. Ah, E não, é o seguinte, ele vai aparecer como anexo. Se você colocar lá esses documentos como anexo, eles vão aparecer depois da publicação como anexo. Você está falando isso, que não aparece? deixa eu ver, ele comenta que dificulta o registro das informações e as informações prestadas ao Aldesp. Deixa eu ver se ele colocou mais Não, alguma as coisa. informações prestadas ao Aldesp, elas devem ser em PDF. Eu não sei como que fica quando você anexa esse artefato. Se ele não estiver sendo um artefato PDF pesquisável, você vai ter que pegar, salvar como PDF pesquisável e colocar como anexo da sua contratação. Porque o Aldesp exige que seja dessa forma, entendeu? Então, assim, não é uma limitação do Compras, é uma exigência da Aldesp. Eu não sei como é que ele fica. Teria que fazer no ambiente de treinamento. Eu não sei. Quando você coloca um documento do Compras como anexo, anexo virtual, porque tem o anexo físico e o anexo virtual. O físico fica embaixo, o virtual fica em cima. E você publica, eu não lembro agora de cabeça. Posso ir para Vai a nesse. próxima? Você tá? É essa? Então, os PCAs publicados e não executados entram no relatório, mas se não for executado, não há problema? É essa que você vai perguntar? Era. Então, conhece aquela pergunta: Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É difícil falar, né, que não tem problema, porque aí depende muito da sua gestão, depende muito de quem que é a pessoa que gere o seu órgão, assim. Porque, poxa, imagina você fazer um planejamento e falar que você vai executar, sei lá, R$ 1 milhão. Aí no final você executa 500 mil, entende? Então depende muito do que não foi executado, depende da motivação.
Aí, essas coisas, elas vão sendo lapidadas. Ano passado, a gente teve um tipo de PCA que foi publicado esse ano. Esse ano, a gente já está publicando para o ano que vem outro tipo de PCA com mais maturidade. Cada ano, isso vai melhorando. Então, por exemplo, se esse ano vocês vão ter, sei lá, 20 processos no seu relatório, pode ser que ano que vem vocês já vão ter 15, 10. Por quê? Porque a pessoa que esse ano teve que preencher alguma justificativa dizendo que o processo não foi e vai ficar sem grana, ou vai ver o processo dele não sendo executado, ano que vem ele vai pensar: opa, eu vou dar andamento logo nesse processo aqui, porque se bater lá e não chegar no prazo, eu vou ficar sem meu processo, então eu vou dar um jeito de fazer logo. Então, assim, a cultura ela vai mudando. Entende? As pessoas vão entendendo a cultura do planejamento, as instituições devem fazer seus calendários internos para poder ter esse planejamento. Assim, a maturidade vai chegando com o tempo, tá? Então, assim, falar que você tem algo que foi planejado e não foi executado e que não tem problema nenhum, só o TCE vai poder dizer com o tempo. Eu não, a gente não é órgão de auditar, né? A gente é só órgão central. Então, eu não sei o que o TCE pensa sobre isso, mas eu tenho minhas dúvidas, assim, eu acho que vai ter, assim, alguma coisa, sabe? Mas isso é só minha opinião. Se fosse bom, né? A gente não dava, vendia. E com Ah, isso, a gente está. Não tem mais nenhum questionamento aqui. Com isso, acho não, que a tá gente pode. todo mundo sabendo tudo de PCA. A gente nem precisa mais de oficina de PCA, Paty. É Tá todo nada, mundo, as ó. perguntas foram muito boas hoje, A né? galera tá muito É, é, sagaz. tá. Foi uma contribuição valiosa. Acho que todas as colocações foram bem enriquecedoras, trouxe uma discussão boa aí, né? Um tema ficou mais rico assim. Eu acho que é isso. Acho que da nossa parte é isso aí, né? Se não tiver mais nenhuma colocação, mais nenhum questionamento, a gente então espera por vocês na próxima.